então a Juliana começou assim, saindo, usando droga, bebendo, até que um dia a Juliana virou uma chave na vida dela e a Juliana começou a se envolver com mulheres. Uau! E nesse ano de 2023, iriam fazer 8 anos que a Juliana ficava só com mulheres. Só com mulheres, nunca teve envolvimento com homens. Por escolha própria, falta de vontade, interesse, o que levou essa... Não era nem falta de interesse, mas... Sabe quando parece que algo te bloqueia sobre isso? Me conta mais sobre isso. Bom, quando eu comecei a ficar com pessoas, com 14 anos, eu ficava com meninos, eu ficava só com meninos. E eu comecei a ficar com meninas, eu tinha 16 anos. 16. E eu nunca consegui ir nada além com um homem, diferente com mulher. E isso pra mim foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade, depressão. Que eu fiquei 4 meses, quando eu tinha 16 para 17 anos, que foi quando eu terminei meu primeiro relacionamento com mulher de 1 ano. E eu tentei ficar com um homem e não consegui. Isso te frustrou, não? Ou o que causou essa depressão? Foi o término em si? Na verdade, o que te levou? Quando eu terminei, eu tentei me envolver com um homem. E eu não senti nada, e ele gostava muito de mim, depois eu não consegui terminar, o que eu nem sabia como eu tinha começado, me deixou muito ruim. Justamente pelo Deixa a Vida Me Levar, você tava, tudo na tua vida era dessa maneira, tipo, as drogas, vamos, relacionamento, vamos, tô me envolvendo, vamos. E foi muito assim, porque eu não sabia como eu tinha me enfiado naquele relacionamento. Nossa, que forte. E eu não conseguia sair dele. E não foram nem tanto tempo, acho que foi 2 meses. 1 mês e pouco. E quando eu consegui sair desse relacionamento foi quando eu entrei assim numa depressão bem feia, que foram 3, 4 meses. Eu só saí de casa para ir pro trabalho e pra escola. Eu chegava em casa e chorava. A minha mãe chorava porque ela achava que eu ia me matar ou que eu iria fazer algo a mais. E foram 4 meses assim. Exatamente. Até eu conhecer outras pessoas, me afundar mais ainda nas drogas, porque aí, nessa época, assim, eu me afundei legal, assim, de ter festas que eu usava 15 balas. Uau! E sem remorso nenhum, assim. E depois dessa fase, eu comecei a me envolver só com mulheres, que foi onde eu tive... Novamente, no caso, né? Na verdade, eu fiquei só com ele mesmo. Ah, sim, depois só fizesse. Tá. E aí eu comecei a namorar, que foi um relacionamento de 4 anos, que durou até ano retrasado, 2021. Então, e nesse relacionamento foi onde eu fui me afundando mais e mais e mais, porque aí eu comecei a beber. Aí, né, eu parei um pouco de usar droga e comecei a beber, aí eu me afundei legal, assim. Você não deixa de ser uma droga também, né? Só que é uma droga, exatamente. Só que é uma droga que todo mundo não vê como uma droga, né? Mas que ela te afunda da mesma maneira. E eu bebia tanto que uma vez eu bebi um combo sozinha e eu nem passei mal. O que é combo? Tem Bom, comer uma garrafa de cachaça. Aí, ó. Eu já cheguei a tomar uma garrafa sozinha de uísque. Sozinha? Só por gostar de cachaça. Porque na verdade eu não gostava nem do jeito que eu ficava. Era só pra eu bebia por beber. Forte mesmo. E em 2020, eu tinha um amigo meu que, nossa, eu louvo muito a Deus pela vida dele, porque ele foi firme assim no propósito dele. Ele ficou 6 meses me chamando pra ir na igreja a primeira vez. E eu falava assim pra ele, não, eu vou. Aí chegava no dia eu não ia. Aí eu falava, não, dessa vez eu vou. Chegava no dia e marcava... Eu conheço pessoas assim. E chegava no dia, eu postava foto embalada. Até que um dia eu já tava entrando na depressão de novo, assim. Na verdade eu não via sentido em viver. Eu nunca vi sentido em viver naquela época. Eu não sabia por que eu estava aqui. Sempre foi uma coisa que eu me questionei muito. Por que eu nasci? Exatamente. Por que eu tô fazendo aqui? E isso é muito doido porque eu sempre tive tudo. Nunca me faltou nada.
E eu sempre me questionei, tipo, qual que é o meu sentido de estar aqui? Então o teu vazio que você citou lá no início era uma crise de identidade. Exatamente, nem eu sabia por que eu tinha esse vazio. Uau. E... Mas quais são, eu perguntei isso para um entrevistado no último programa, quais são os sintomas desse vazio? Porque às vezes a gente fala vazio e às vezes é diferente de uma pessoa para outra, às vezes muda o que sente, como se sente, o que pensa, enfim, quais são os sintomas desse vazio para você, qual foram, né? Bom, o meu vazio, né, que eu posso te descrever, era uma agonia, sabe, de não ver sentido. Na verdade, eu não queria viver. Eu só não tirei a minha vida por causa da minha família. E hoje eu vejo, olhando pra trás, que Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Amém. Porque se não tivesse, eu teria me matado. E aí eu quero pegar um gancho. Às vezes a gente acha que a gente não é importante, às vezes a gente acha que não nasceu pra nada, que não tem nada, Deus criou todo mundo. E eu acho, não sei, não me lembro se eu já contei esse testemunho, mas por muito tempo eu tava dentro da igreja. E assim, como eu sou filha de pastor, eu tava todos os cultos, né? Sim. Aquela coisa. E aí, tipo, chegava alguém, um novo convertido do nada. Tipo, chegava lá e aí o pastor, e ela entregava que você vai ser profeta, que a tua dança é profética. E eu era da dança também. Só que nunca ninguém me falou, me deu uma direção. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, Priscila, você vai para as nações, né? Que às vezes a gente vê as pessoas falando umas com as outras. E um dia, dentro da igreja, por isso que eu quero pegar esse gancho, você estava fora da igreja. Mas eu, dentro da igreja, eu pensava, pra que Deus me chamou? Deus falou com todo mundo e não fala comigo. Então, cara, eu não sou nada, Deus não me chamou pra nada, eu não tenho propósito nenhum e o que eu tô fazendo aqui? Era mais ou menos isso que eu pensava, cara, porque todo novo convertido chegava e Deus falava. E aí chegava o fulano e falava, daí eu dizia, gente, que loucura, por que Deus nunca falou comigo? Era porque eu achava que eu dependia de alguém liberar uma palavra pra mim para que Deus falasse comigo. Eu não entendia o poder da oração, não entendia o poder devocional, não entendia o poder da intimidade com o Espírito Santo para que ele falasse comigo. Pode falar, é uma conversa, vai lá. Sobre isso que tu falou, ontem eu cheguei em casa e eu orei, né, como eu sempre oro, e me veio umas lembranças na cabeça, assim, de pessoas que são usadas nas mãos e elas caem. E eu nunca caí, né? E eu fiquei me questionando sobre isso. E ontem aconteceu uma coisa que até agora eu não consigo explicar o que aconteceu ontem no meu quarto. Eu vi Jesus na minha frente e ele deitou na minha cama e ele segurou a minha mão. E foi tão forte que tipo, eu não conseguia mexer minha mão. E ele você sentia medo? Não. Não sentia medo. E ele falou pra mim, não, tu não precisa cair pra mostrar que eu tô contigo. E aquilo foi muito forte, assim, porque eu já vivi outras coisas com Deus, eu já tive mais experiências com Ele, mas foi apalpável, sabe? Sim. Deus, Ele é um Deus de detalhes até nisso. Amém, eu creio em Deus de detalhes.